Pessoal, o caso Fernando Collor de Mello rendeu uma humilhação para o ministro Gilmar Mendes. Lembrando que o ministro, ele é o mais antigo da corte, ele é o decano, mas parece que a influência de Moraes, inclusive sobre o Barroso, estão fazendo com que as palavras, a força do Gilmar Mendes já não valha tanto assim. E ontem juntou o Barroso e o Alexandre de Moraes e deram um chega pra lá no Gilmar Mendes, algo que deu uma impressão assim meio que de humilhação ao Gilmar Mendes nessa decisão dos dois. A gente vai falar sobre isso com vocês, né? A influência do Collor ainda sobre alguns ministros do STF, mas parece que não deu resultado, né, favorável para o Collor, não. Parece que hoje o cabeça do STF, o manda-chuva do STF mesmo, chama-se Alexandre de Moraes. Outro ponto que a gente vai falar com vocês também é Pablo Marçal. Pois é, chancelado de vez, ele sofre a segunda condenação. Além de ter que desembolsar uma alta quantia em dinheiro, também fica inelegível por mais 8 anos, uma nova condenação nesse sentido. Uma coisa é certa, entrar no sistema político, entrar na briga no Brasil, não é coisa para amador. Não é mesmo. E se você começar a incomodar, cabeças vão rolar. É a democracia pujante do Brasil. O ministro Barroso volta a dar aí, né, o pano para manga. É o ministro do perdeu mané, é o ministro do nós derrotamos o bolsonarismo e agora é o ministro do imperdoável. Pois é, uma fala do ministro Barroso alvoroçou hoje as redes sociais. Parece que ele não se importou muito com a crítica do Estadão de que as falas do Barroso são cheias de falácias, né? E também do The Economist, né, que fez muitas críticas ao STF. Parece que ele não se importou, não. Continua ali dando as suas entrevistas e soltando algumas pérolas. A gente vai falar sobre isso aqui nesse editorial também. Então, óbvio, né, vou pedir a você, diante de tanta informação importante que a gente traz para você no canal, eu peço a você que se inscreva no canal, curta, compartilha. Nossa meta aí, bater, né, 2 milhões de seguidores. Eu sei que você pode nos ajudar, mostrando que nós, conservadores, realmente ainda somos a maioria. Apesar de estarmos, né, acuados, com medo, preocupados com o que nós vamos falar, e isso, né, sinal vermelho numa democracia é preocupante, mas apesar de tudo isso, nós somos a maioria. E aí, compartilha para mais pessoas, para que elas façam parte dessa família aqui do canal, tá bom? Bora começar? Vamos falar dele, o Pablo Marçal. Pois é, a Justiça Eleitoral condenou o Pablo Marçal a 8 anos de inelegibilidade pela segunda vez. A primeira inelegibilidade do Pablo Marçal, se eu não me engano, foi por causa do... né? Lembra disso? Pois é, o Pablo Marçal liberou o laudo lá sobre o Boulos e parece que aquele laudo lá deu essa dor de cabeça e acabou deixando o Pablo Marçal inelegível. Agora, o argumento é outro. A Tabata Amaral, ela disse que ele utilizou de argumentos, né? Ou seja, utilizou das suas redes sociais para fazer uso indevido da campanha eleitoral. A ação, o Marçal é acusado de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e captação de gastos ilícitos de recursos durante a campanha eleitoral de 2024. Olha isso. Boulos, Tabata, Ricardo Nunes tinham milhões para gastar. O Pablo Marçal tinha doações que ele poderia conseguir, né? Assim como também ele tinha as suas redes sociais. E aí, num dado momento, ele falou, olha, quem quiser fazer doação para ajudar a gente na campanha, eu gravo um vídeo, desde que você não seja esquerdista, eu gravo um vídeo para você de apoio para sua campanha também. Isso aí foi caracterizado como captação ilícita de recursos, que ele estava barganhando, né? A verdade é uma só. Se fosse o Boulos que tivesse feito isso, ele ia ficar inelegível? Só responde isso para mim, né? Porque o Lula armou com dinheiro público um barraco gigante, fez com que as entidades sindicais estivessem com o Boulos, essas mesmas que estão sendo criticadas aí pelo INSS, pelo roubo no INSS hoje, para pedir voto antecipado para o Boulos
né? Fazendo uma campanha clara e inequívoca. Mas não houve abuso de poder econômico por parte do Boulos. Não houve. Aí veio o Tarcísio também. E o Tarcísio disse, olha, eu queria que o Marçal fosse preso. E também eu acho que teve um salve pro Boulos, né? A galera do crime organizado fez um salve aí para ninguém dos presídios votar no Nunes, votar no Boulos. Isso no segundo turno das eleições. E aí, nessa mesma ação, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que o Tarcísio não fez nada. Mas o Marçal, esse cara medonho, asqueroso, o Marçal ficou inelegível. Ponto. Eu sei, você pode até nem morrer de amores ao Marçal. Mas vamos ser, no mínimo, coerentes. Se o Marçal fosse de esquerda, ele estaria inelegível? Não. Se você apoia a inelegibilidade do Marçal, você é igualzinho o pessoal de esquerda. Desculpa aí. Né? Porque os outros não ficaram inelegíveis e você não falou nada. Né? Não falou nada. Mas vamos lá. Bora falar da treta que tá rolando no STF. Olha só essa matéria do Terra Brasil Notícias. Bloco, comandado por Barroso e Alexandre de Moraes, no STF, deu um chega pra lá no Gilmar Mendes. Meu amigo, ó. Alinhamento total. E o Gilmar Mendes, que ainda é compadre, ainda é companheiro, melhor, palavra melhor adequada aqui é companheiro, e o Gilmar Mendes, que é companheiro, né, agora, né, se viu humilhado nessa junção dos dois. O que, de certa forma, confirma também que hoje quem manda no STF é o Moraes. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. É o seguinte, o Fernando Collor de Mello é a única figura viva, né? Não, tem outros também. Mas é a única figura viva que, do alto escalão da política, né? Que foi político, que a Lava Jato deu certo. É esquisito isso, né? Foi feita a condenação e agora ele vai preso. E agora o juiz Sérgio Moro não era simplesmente uma figura suspeita para julgar, né? O Fernando Collor. Na verdade, eu acho que não foi nem o Moro que julgou. O que acontece? Pegou muito mal. Até a Andréia Sadi, que é da Globo, falou, mas que coisa esquisita. Não dá pra você falar que todo mundo que a Lava Jato julgou, a Lava Jato foi corrupta, né? A Lava Jato é que era corrupta. E que com o Collor, a Lava Jato era certa. As contas não batem. O que acontece? O Collor entrou com recurso. E aí me parece que o Gilmar Mendes queria dar um time, dar um sossego pro Collor. O que acontece? O Gilmar Mendes fez um pedido de destaque. O que é o pedido de destaque? É o seguinte, hoje eles inventaram uma coisa que para mim é abominável, que viola o princípio da legítima defesa, do contraditório, do devido processo legal, chamado plenário virtual, julgamento virtual, home office, né? Ou seja, os caras já vêm com as suas decisõezinhas prontas, e aí, tá condenado, Bolsonaro condenado, 300 anos de prisão, pronto, já vem tudo pronto. O Gilmar Mendes falou o seguinte, não, vou fazer um destaque. Quando se faz um destaque, cai do plenário virtual e vem para o plenário físico mesmo, onde todo mundo debate. E ali, até que seja feito um julgamento, alguma coisa nesse sentido, o processo fica suspenso. O que acontece? O Gilmar Mendes pediu destaque. E aí, é soberano o pedido de destaque. Um único ministro pediu, cai tudo. Anula o julgamento, zero o julgamento. O que aconteceu? Juntou o Barroso, o Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin. E o que eles fizeram? Cara, alguns chegaram até colocar o voto deles, mesmo depois do pedido de vista de destaque do Gilmar Mendes. De certa forma, eles ignoraram o Gilmar Mendes e falou, velho, cala a boca que você não manda nada aqui não. E pum, começaram a votar. Cara, foi tão feio que o Gilmar Mendes recua e o futuro do Collor será definido no próprio plenário virtual. Ou seja, o Gilmar Mendes tentou aqui trazer, vem aqui para você entender, né? Trazer aquele velho espírito, né, da benevolência a políticos,
por causa de corrupção. Mas aqui nesse caso, parece que o Gilmar Mendes tentou, mas o Alexandre de Moraes levantou a mão e falou: não, este aqui é da turma do Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro, este não. Tá, esse é o sentimento que ficou com todo mundo. Esse é o sentimento que ficou para todo mundo nesse julgamento aí, né? E aí me aparece o Barroso, o cara do perdeu, mano. E tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Olha só, o STF acabou com a Lava Jato. Acabou. E foi o próprio Gilmar Mendes falou na semana atrasada que tem orgulho de ter acabado com a Lava Jato. Que a Lava Jato era parcial. Que a Lava Jato era uma verdadeira facção criminosa. Só tem um detalhe. Eu vou te mandar essa aqui e aí você pensa se eu tô certo ou errado. Um juiz concursado, chamado Sérgio Moro, foi declarado parcial por um monte de juiz não concursados indicados pelos réus. Indicados pelo PT. Dá para levar a sério esse país tupiniquim? Fala comigo, meu amigo. Fala se dá para levar a sério isso. Não dá, né? Vamos lá. Olha só isso aqui. Anistia é perdão. O 8 de janeiro é imperdoável, diz Barroso, né? Como que num palanque político não deveria? Ele é ministro, ele é juiz, só se manifestaria nos autos se algum dia esse processo da anistia chegasse até ele, mas não. Eles estão atuando e articulando politicamente como nunca para barrar o Congresso. Estão castrando o Congresso Nacional. Está criando um monte de eunuco ali dentro do Congresso Nacional. Só para você ter noção do que o STF está fazendo com o Congresso Nacional. O presidente do STF diz que a legislação editada pelo Congresso foi aplicada nos julgamentos e declara não ligar para cobranças. Tô nem aí, danem-se vocês, quem manda sou eu, não tô nem aí se o povo me cobra, afinal, todo poder mama do povo, ou emana do povo deveria ser, né? Então, assim, pegou muito mal. Até o Globo colocou a matéria aqui com críticas. Entrevista. Anistia é perdão e o que aconteceu no 8 de janeiro é imperdoável, diz Barroso. Pô, peraí. Até a galera que fez guerrilha, que sequestrou, que matou gente, teve anistia. Para. Corrupto traficante aí sai pela porta da frente sem nem precisar ser anistiado. Cara, esse discurso não convence. O Rogério Marinho, que é um dos, pra mim, muito sério, o senador, ele escreveu o seguinte: de fato é imperdoável que a democracia e a Constituição sejam constantemente atacados por aqueles que deveriam prezar por elas. O fato de juízes emitirem opiniões sobre ações que ainda irão julgar evidencia a falta de imparcialidade e a seletividade na aplicação da lei. Trata-se de um lamentável espetáculo de degradação do judiciário, que tenta tutelar o Congresso e impedir sua livre atuação. O Brasil se perdeu. O Brasil está perdido. Não tenha dúvidas disso. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora da questão da saúde do Bolsonaro. Hoje saiu uma matéria que me preocupou um pouco, tá? Matéria do Conexão Política. Apesar da recuperação parcial, o quadro clínico de Bolsonaro é delicado. Ainda preocupa. O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva, na UTI do hospital, em Brasília, em tratamento para controle de alterações laboratoriais no fígado e complicações digestivas graves. A real verdade, é que tá dando muita repercussão a intimação do Bolsonaro dentro da UTI. Até o Conselho de Medicina, ele chegou a fazer críticas, né, sobre o pessoal ter sido intimado lá dentro. Mas, assim, afinal, quem é o Conselho de Medicina, né, perto do Alexandre de Moraes? Não é isso? O Rui Costa, né? O Rui Costa anda dando dor de cabeça pro pessoal, né? Porque o Rui Costa é um esquerdista radical, né? Anda bugando o pessoal. Esquerdista radical. Mas ele está
crítico demais ao STF, falando que a esquerda passou de todos os limites. Todos os limites. Olha só o que disse o Rui Costa aqui, né? Nesse trecho da entrevista dele. O Conselho Federal de Medicina falou que o acesso à UTI é restrito, de fato. Minha filha teve recentemente na UTI, não podia entrar lá. Eu sou o pai dela. Que dirá um oficial de justiça. Mas o Conselho Federal de Medicina, o que é o Conselho Federal de Medicina? Perto do Luiz XIV sem peruca, que domina o judiciário brasileiro. E você sabe, né, que se eu falar que ele é Luiz XIV sem peruca, pode dar margem a processo também, hoje em dia no Brasil. O monarca não foi processado porque chamou Flávio Dino, né, que não é nenhum modelo de atletismo de gordola. Não estamos defendendo o Bolsonaro. Nós estamos defendendo o combalido, maltratado, mutilado, espancado Estado de Direito no Brasil. Não é porque é contra o Bolsonaro que eu vou aceitar. É um direito meu, é um direito do povo brasileiro. Eu não defendo o Bolsonaro em nada. Bom, e um caso até mais escandaloso do que esse do Bolsonaro é o caso da moça do batom. Né? Ela foi condenada a 14, ela acabou, agora foi condenada, efetivamente. 14 anos de cadeia. 14. A maioria das pessoas que discutem esse problema nem sabe o que é uma cadeia. O cara nunca passou por dentro de uma cadeia. 14 anos de cadeia é destruir a vida da pessoa. 14 anos. Agora, o problema não é só os 14 anos. Aqui eu queria enfatizar. Ela foi condenada a 14 anos porque ela usou o batom para pichar a estátua que está na Praça dos Três Poderes em frente ao STF. É por isso. Não adianta vir falar que ela foi condenada por outros crimes. Os outros crimes são uma invenção dos juízes do STF. E é uma vergonha que as pessoas condenem uma pessoa de 14 anos por crimes que ela não cometeu. Ela não cometeu crime nenhum, essa mulher. Nada. Porque pichar a estátua não é crime. O máximo que podia acontecer é levar uma multa de R$100. Ela não cometeu absolutamente nenhum crime. É uma pessoa inocente que está indo para a cadeia por 14 anos. Ela está sendo acusada de formação de bando de quadrilha, insurreição armada, depredação de patrimônio público tombado, e sei lá mais quantos crimes inventaram para dar 14 anos para essa mulher. Os juízes da ditadura que condenaram, sob a Lei de Segurança Nacional, o pessoal da luta armada tinha mais razão para condenar aquele pessoal do que esses juízes que estão defendendo o Estado Democrático de Direito. Finalmente, né, o pessoal estava numa guerra contra a ditadura. A ditadura é ilegítima. De um ponto de vista geral, eles não tinham legitimidade de condenar ninguém, os juízes militares. Mas eles condenaram o cidadão porque o cidadão pegou em armas contra o regime. Eles pegou em armas mesmo. A maioria, inclusive, nem negava, falava, peguei em armas mesmo. Queria derrubar a ditadura. Aí era condenado pela Lei de Segurança Nacional. É um julgamento mais justo, embora seja injusto, do que esse julgamento. Eu acho que se a gente for ver aí, é difícil de achar uma coisa tão ruim como essa. Porque eles querem que a gente apoie isso. Porque a mulher é bolsonarista, sabe-se lá porque ela foi no ato. Tá certo? Que ilusões que ela tinha e tal. Há 14 anos, porque ela foi lá. Isso não é luta contra o golpe de Estado, isso é um golpe de Estado. É a abolição de todo tipo de direito da população brasileira, é um golpe de Estado. Rapaz, que aula para os esquerdistas vindo de um esquerdista. Né? O mínimo que você precisa ter é razão. É razão. Né? Então, para mim, o Rui Costa deu uma aula aqui. Né? É óbvio que eu vou discordar de muitos pontos de vista dele, mas o cara, no mínimo, ele é sensato. É igual o Glenn Greenwald, é igual o Michael Schellenberg, que são figuras de esquerda. É igual o filho da Miriam Leitão, Matheus Leitão. Como a gente discorda. Eu tenho certeza que se ele assistir os meus vídeos, ele vai falar, cara, eu não concordo com quase nada que esse cara diz, mas uma coisa é certa. O pensamento central de Estado Democrático de Direito deveria unir tanto direita quanto esquerda para chegar num momento e falar, opa, aqui a fronteira passou, aqui não, volta. Prender uma moça por causa do batom, volta. Citar, intimar alguém dentro da UTI, como disse o filho da Miriam Leitão, é o ato mais abjeto que é possível. Isso é uma aula para eles. Agora, na verdade, o pensamento desses caras é, se eu mando em você, eu tô na democracia.
Se eu mando você pro paredão, eu tô na democracia. Se eu sumo com você, eu tô na democracia. Agora, se você me questionar, se você tem o poder de me questionar, isso é uma ditadura contra mim. Para que tá feio, né? Para que tá feio. O Brasil, quem sabe um dia ainda se resolve, né? E aí, para encerrar, matéria da revista Oeste. O drama de uma idosa com câncer que foi condenada a 14 anos de prisão pelo 8 de janeiro. Não é só o caso da Débora Isolado. Não é só o caso da Débora Isolado que o Rui Costa aqui falou, não, os juízes de hoje são piores que os juízes da ditadura. Foi o que o Rui Costa acabou de falar. Desde 2010, a contadora aposentada Sônia Poça, de 67 anos, luta contra um câncer maligno. Desde 2010, ela tem câncer maligno de pele, câncer de pele maligno. Mesmo depois de 2 cirurgias, uma realizada no ano seguinte, a descoberta que abalou ela emocionalmente e outra que aconteceu em 2022, a mulher foi comunicada que a doença não tem cura e, por isso, o remédio mais adequado seria tratar a enfermidade com medicamentos pelo resto da vida. E provavelmente é curta depois que se descobre algo tão grave. Sônia também enfrenta outras comorbidades, otite crônica, que é a inflamação do ouvido prolongado, otorreia, saída de secreção líquida do ouvido, e otomastoide, infecção que afeta o mastoide, uma parte óssea atrás da orelha. Devido a esses problemas, ela é surda, tá? Ela é surda, ela é uma idosa, é surda, com câncer, e está presa, condenada a 14 anos de prisão. 14 anos. Como disse o Rui Costa, aqui o líder do PCO, o presidente do PCO, no caso da Débora, vai destruir a vida dela, porque ela tem filhos de 6, 8 anos. Quando ela sair, já serão homens formados que ela, mãe, não estava lá para formar. No caso da idosa aqui, né, da dona Vânia aqui, da dona Sônia, perdão, é o fim da vida mesmo. Porque se ela for para a cadeia, provavelmente é o caixão. A única saída dela. Parece, né, que o Brasil está perdendo o rumo. E aí só parece, que tem muita gente no Brasil que apoia esse ciclo desenfreado que o Brasil se tornou. Só parece, tá? Vamos lá, última matéria para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Matéria da Folha de São Paulo, tá? A Folha de São Paulo publicou o seguinte: Mota convence partidos, contraria PL de Bolsonaro e não vai pautar a urgência de anistia do 8 de janeiro. Ou seja, acabou, meu irmão. Quem manda no Brasil é o STF. Se o STF manda, cala a boca, Centrão, o Centrão cala. Cala a boca agora, o Centrão cala. Se o STF fala, Lula, faz isso que eu te mandei agora, o Lula faz. É assim que é a visão que nós temos hoje do Brasil. O Dr. Jeffrey Chikine escreveu o seguinte: o problema da anistia não está na esquerda. Essa já é previsível. O maior dos problemas está no Centrão, que é formado por profissionais da política, gente que vive exclusivamente da política e se vende por quaisquer conchavos que tragam algum benefício, seja financeiro ou algum ganho útil para a perpetuação do poder. Enquanto a grande maioria dos políticos for formada por gente que vê seu mandato como uma profissão, a vontade popular estará sempre em segundo plano. Políticos devem ser como síndicos de condomínio, bem-sucedidos em suas profissões, que doam parte do seu tempo e expertise para o povo e a sociedade, assim como ocorre na Suécia, por exemplo. Eu sou totalmente a favor. Político não deveria receber um centavo do dinheiro público. O crime de corrupção deveria ser um crime hediondo. Aí sim poderíamos pensar em ter países sérios. Até lá, enquanto os políticos fazem da atuação uma profissão, né? Aí, meu amigo, né? Não dá pra gente falar que tem muita esperança no Brasil. É como o próprio Thiago Pavinato falou no último vídeo que eu mostrei pra vocês. Ele fez
uma comparação esdrúxula. Ele comparou o Hugo Motta com uma meretriz. Aí ele não o chamou disso. Ele fez uma comparação utilizando como exemplo uma meretriz, né? Uma mulher da vida, para ficar mais fácil o entendimento. Ele disse o seguinte: chega um jovem, garboso, bonito, lá na casa de entretenimento, que diz para ela: olha, eu vou pagar o valor que você cobra. É X, tá aqui, X. Chega um idoso, um homem ou que seja jovem, asqueroso, né, fedendo, mas muito abastado de recursos, né? Barrigudo, careca, banguelo, fedido, de todos o que você possa imaginar, né? E que não agradam ela, né? Porque tem umas mulheres aí que curtem uns careca aí, né? Então usei o exemplo aí, não me leve a mal. Tem muita mulher que curte, mas ela não gosta. Então você sabe que não é o perfil dela. E aí o cara chega e fala: não, eu pago 5 vezes mais do que o outro paga. Ela é uma meretriz. Você acha que ela vai para que lado? Né? Hoje, infelizmente, a gente tem que aprender que não podemos votar em meretrizes. Tá? Em meretrizes. Isso é fato. Isso é fato. Tá? Enquanto a gente continuar elegendo meretriz, quem vai ser fedido, para não usar a palavra certa, somos nós. Somos nós, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês amanhã. Amanhã eu tô de volta, segunda-feira, logo pela manhã com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.